Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Os filmes adoram passar a perna em você. Muitas vezes você vai ler aquele lettering que diz baseado em fatos reais, baseado numa história real, inspirado numa história real. Quando você começa a investigar, descobre que não tem nada disso e eles só usaram esse texto para te deixar com vontade de assistir o filme. E hoje a gente vai ver aqui alguns casos de filmes que exageraram, outros que omitiram algumas coisas e tem até um certo filme que simplesmente inventou tudo. Bora conferir 5 filmes baseados em fatos reais que mentiram para você. Se falaram pra você que apertar no like ou não muda nada num vídeo, mentiram pra você. É extremamente importante que um vídeo tenha likes para que ele seja indicado para outras pessoas também. Sabia disso? Tem filme que se diz baseado em fatos reais, mente um monte e você acredita. Mas aí vem a gente, fala sobre a tecnologia das peças da Insider e você duvida? Que mundo é esse? Tô te falando, a Tech T-Shirt da Insider é uma camiseta 6 em 1. Não precisa passar, oferece conforto térmico, é ultra durável, pode jogar na máquina numa boa, não desbota, é anti-odor e ainda tem um tecido muito, mas muito macio. E se você não acredita, tá na hora de colocar em prova tudo isso que a gente tá falando. O link aqui na descrição vai te levar lá pro site da Insider e ainda vai aplicar 15% de desconto no seu pedido. E você finalmente vai poder testar uma Tech T-Shirt da Insider, a camiseta 6 em 1. Vamos abrir com aquele que talvez seja o caso mais bizarro dessa lista. Fargo, uma comédia de erros. Esse filmaço, ganhador de 2 Oscars, começa dizendo que é baseado numa história real e a gente acompanha a história do Jerry, um vendedor de carros fracassado que tá sem grana, tá na pindaíba e que tem uma ideia genial, que é contratar 2 sequestradores para que sequestrem a esposa dele, pois ele acredita que assim o seu sogro, que tem muita grana, vai querer pagar o resgate e assim ele vai conseguir dividir a grana com os sequestradores, ficar com uma parte, aquela coisa. There's a high-speed pursuit. Yeah? Ends here and then this execution type deal. Era o plano perfeito, até que os sequestradores acabam se envolvendo em problemas com a polícia, um deles atira, e isso começa a desencadear uma série de problemas que destroem completamente o plano do Jerry. Me fudi! E como eu disse, o filme diz que é baseado numa história real que aconteceu em Minnesota em 1987. Muitos detalhes, o que transmite muita credibilidade, entendeu? Isso aqui é que nem quando você pede um relatório de alguma coisa. Se a pessoa te mandar, sei lá, um número tipo 10 mil, porra, não vai levar a sério. Agora se é 9.587, oh, isso aqui tem precisão. Isso muda tudo. Isso muda ou mudo? Muda. Isso muda ou mudo é foda, né, cara? Você é solteiro? Depois disso aí, começou a se espalhar um boato em Minnesota de um crime muito parecido que teria acontecido em 63. Só que daí os diretores falaram, olha, a gente não sabe desse crime aí, a gente não tem noção do que aconteceu, nosso filme não tem nada a ver com isso. Porém, o caso sempre despertou muita curiosidade, já que ninguém encontrava em Minnesota no ano de 1987 um caso como o desse filme. Então a galera sempre ficou se perguntando, cara, cadê isso, entendeu? Onde é que tá? Se não é o de 63, se 87 não tem, qual é a parada? Em determinado momento, então, os irmãos Coen falaram que, na verdade, Fargo é baseado na história de uma comissária de bordo que se envolveu num caso de assassinato aí por parte do marido dela, que queria ficar com uma grana. Inventaram uma grande história que depois eles mesmos acabaram desmentindo. Eles meteram um migué, entendeu? E aí ganharam tempo para mandar alguém para pesquisar algum caso que pudesse ser meramente parecido com a história que eles contaram. E em 2015 o Joel Coen falou, olha, a gente inventou tudo, tá? A gente inventou essa história aqui, meteu o cara baseado em fatos reais, só pelo meme, entendeu? Pra chamar atenção. Nada a ver. Fato é que o filme é muito bom, inclusive gerou uma série que é boa também, tem boas temporadas, outras nem tanto, mas é uma série interessante. E no final das contas, a impressão que dá é que eles só queriam de fato chamar atenção, né? Got your damn money. Now where's my daughter? Jeez. Blood has been shed. We now want the entire 80,000. I answered the darn... I'm cooperating here. Esse filme aqui, ele enganou tanta gente que tem até um filme
baseado na mentira dele. Isso porque em Fargo a gente vai descobrir que existe uma maleta com dinheiro enterrada na neve. Aparece esse elemento ao longo do filme. E aí existe um outro filme, que se eu não me engano é japonês, que fala sobre uma mulher que assistiu a um DVD de Fargo, viu essa maleta e decidiu que ia procurá-la. E essa é a história do filme. É como se aquela mulher acreditasse nessa mentira que enganou muita gente. 14 pessoas enganadas! A cinebiografia é um gênero muito difícil de tratar nos cinemas, afinal, a pessoa que geralmente é tratada tem muitos fãs, muitas pessoas conhecem ela, então fica difícil tratar alguns temas sinuosos. Se essa pessoa já teve problemas com drogas, com violência doméstica, coisas assim, começa a ficar meio ruim porque eles pensam, cara, já botar isso aqui no filme, aí o fã não vai querer ver isso e tal. É, só bagunça. E o resultado é que é muito raro a gente ter alguma cinebiografia tipo Rocketman, que realmente traga algumas situações controversas da figura principal. Geralmente, com perdão da palavra, a cinebiografia vai ser pau mole, não vai ter coragem nenhuma de falar as coisas que aconteceram de verdade. E um bom exemplo disso, veja só, é o filme vencedor do Oscar, Bohemian Rhapsody. A cinebiografia do Queen, uma das maiores bandas da história, que aqui traz simplesmente um monte de gênios tendo ideias geniais o tempo inteiro e resolvendo todos os problemas de uma maneira até impressionante, assim. Esses caras aqui, eles tinham uma conexão maluca nesse filme. O filme vai abordar o lendário Freddie Mercury, conhecendo ali os integrantes da banda Queen, toda a formação até o show Live Aid lá de 1985, que é um show extremamente conhecido. Bom, esse filme foi aclamado pela crítica, recebeu várias premiações, ganhou vários Oscars, inclusive uns que não faziam sentido nenhum, tipo, o filme ganhou o Oscar de edição, sendo que é terrível a montagem dele. So this is Queen, and you must be Freddie Mercury. You've got a gift. You all have. So tell me, what makes Queen any different from all of the other wannabe rock stars I meet? Mas fato é que esse filme, basicamente, não sei, a impressão que dá é que ele omite tudo. Ele só mostra as partes boas. E inclusive ele mostra muitas partes boas para além do Freddie Mercury. E o que se diz é que isso acontece, obviamente, porque os outros integrantes da banda ainda estão vivos e gostariam que essa cinebiografia não fosse só sobre o Freddie Mercury, que é a figura mais popular e é a figura que as pessoas querem ver, entendeu? Eles queriam também ter espaço, ter tempo de tela. Isso foi dividido para que todos aparecessem igualmente e estivessem nas decisões criativas. Então, muitas vezes nesse filme, os caras criam uma música, parece que todo mundo naquela música teve muita importância, sabe? E assim, pode ser que tenha acontecido em várias músicas, mas não é possível que eles fossem sempre todos assim, tão importantes em todas as decisões. Imagine thousands of people doing this in unison. Parece que eles estão escrevendo músicas tipo assim, não tenho o que dizer, São só palavras, e o que eu sinto não mudará. tudo que quer me dar. Acabou! Todo mundo se complementa no filme de uma maneira que não é nem um pouco natural. Cara, lembra aquelas caricaturas que faziam do Ronaldinho Gaúcho com os dentes pra frente, exagerando completamente na anatomia do cara? Esse aqui é o contrário. Fizeram a coisa mais bonita possível, uma caricatura do bem, tá ligado? Sobre o que é Queen. O que é muito paia, né? Se é pra fazer o bagulho, faz tipo Rocketman, pelo amor de Deus. Me respeita, hein, vagabundo? Já que acabamos de falar de uma cinebiografia de banda, vamos falar sobre uma outra cinebiografia de banda, dessa vez nacional, ela mesmo, Mamonas Assassinas. O filme. Seus cabelos é da hora, seu corpão violão. Ele que traz aqui a história dos Mamonas, uma história que não precisa inventar nada. A história já é épica por natureza, uma ascensão meteórica, um fim repentino, completamente absurdo, pega um país inteiro de surpresa. É só pegar e transportar pra tela exatamente como aconteceu. Mas esse filme aqui quis fazer diferente. Ele quis dar uma mexida em algumas coisas e para isso ele inventou vários fatos que nunca aconteceram. Acreditem no sonho de vocês! Ele me convenceu.
Vamos contar a briga que as emissoras tinham pra conseguir botar o Mamonas no programa, entre, sei lá, Faustão e Gugu? Ou vamos inventar um triângulo amoroso entre os dois irmãos da banda e uma outra mulher aleatória? Vamos inventar um triângulo amoroso. Esse filme aqui tem vários relacionamentos que nunca aconteceram. Tem membro da banda brigando por causa de uma mulher, tentando se entender no meio desse rolê. E isso é completamente desnecessário, cara. Olha a carreira desses caras, é um absurdo o que aconteceu. E eles precisaram inventar romance. Tem romance inventado com o Dinho. A personalidade desses personagens também dizem ter sido muito afetada. O Dinho, por exemplo, é um cara completamente insuportável no filme. Eu vou ser alguém! Eu vou fazer sucesso. Vou ser o artista mais famoso dessa terra. Enquanto outros não têm nem espaço pra brilhar. Tem personagem desse filme que desaparece. Sabe o que tem no filme do Queen, que todo mundo é importante? Aqui o filme deixa claro que tem gente que não era nada nessa banda. Será que ninguém gosta de mim? Vamos contar que eles sempre foram amigos e que as músicas eram escritas na zoeira, cada um trazia uma informação aqui ou ali, juntando tudo? Ou vamos botar que no início as pessoas odiavam o Dinho na banda e queriam expulsá-lo? Vamos inventar essa parada, entendeu? Faz mais sentido. Acaba parecendo novela, entendeu? Esse lance de triângulos amorosos, de discussões com dinheiro, porque o Dinho queria expulsar todo mundo da banda. Mas aquelas paradas do nada. Não sei por que fizeram isso. Faz a sua mala, faço eu! Aí o Dinho quer ter muito sucesso, entendeu? Então ele briga com outras pessoas, ele é um cara que quer alcançar o sucesso e fala isso pra todo mundo. Enfim, é um filme que pinta vários personagens insuportáveis, que tem momentos terríveis, uma direção patética. A direção não existe, né? Agora vou dizer uma coisa, tá? A gente falou esses tempos lá no PewCast, papinho sobre filmes que não respeitam o material original. E vou dizer, cara, esse filme aqui, ó, é desrespeitoso com a memória da banda. Porque, assim, faz uma campanha negativa pra banda. É um completo estrume, mas tem um milho lá no meio, que é a cena do Samuel Risonho mandando o cara calar a boca. Essa é boa. Cala a boca, meu! Cala a boca, meu! Você tava beijando ela agora, cara! Prenda-me se for capaz é um longa que conta a história de Frank Abagnale Jr., que passava vários golpes de uma galera através do papinho, entendeu? Ele metia a conversinha fiada. Ma'am, I'm sorry to have to tell you, your son is forging checks. I have a payroll check here I'd like to cash. Just tell me how much yours and I'll pay you back. $1.3 million. No enredo a gente vai ver basicamente como foi uma boa parte da vida do Frank Abagnale. A gente vai ter aqui ele se passando, ou melhor, ele passando a perna numa galera e se passando por várias profissões. Então ele é médico, piloto de avião, ele é advogado, ele engana várias empresas. Isso começa nos Estados Unidos, mas logo vai para outros países e assim o cara vai ascendendo, vai se tornando um ricaço a troco de um monte de mentira sem fundamento nenhum. Esse cidadão vai inventando coisas e vai fazendo com que as pessoas acreditem nele. O impostor. E quando finalmente ele acaba sendo preso, aí ele se torna um funcionário do FBI, porque ele presta serviços para o FBI, ajudando assim a detectar algumas fraudes. E essa história é impressionante e verdadeira. Durante os anos 60, de fato, Frank Abagnale Jr. meteu o papinho geral, passou a perna na galera e tudo... Passou a rola. E passou a rola num pessoal... Nossa, cara, esse cara era conhecido como como José Serra, lá dos Estados Unidos, entendeu? Como ele, como a mãe dele que eu conheci também. Só que fato é que o filme foi inspirado num livro que ele mesmo escreveu. Então esses relatos das empresas que ele passou, das profissões que ele viveu, pessoas que ele conheceu e golpes que ele passou, é ele relatando. E vou dizer uma coisa, o homem passou a perna em todo mundo mais uma vez. De fato, o Frank Abagnale foi um grande golpista, mas muito do que ele disse ter feito não aconteceu da maneira como ele afirmava. Até porque, lembra aquele lance dele ter virado depois consultor do FBI? Isso nunca aconteceu. Mentira! Existem outros casos ainda do Frank Abagnale ter dito que ele se passava por um médico em determinada ocasião, por um advogado aqui, um piloto de avião, só que muitas vezes ele estava preso, então ele não tinha como fazer isso. Esse caso só foi ser mais esclarecido em 2020, quando um jornalista decidiu ir atrás da história, tentar bater os fatos, e aí sim ele encontrou registros do Frank Abagnale encarcerado em datas onde ele afirmava ter
feito e acontecido, ter enganado uma galera, passei a perna e não sei quem, só que o cara tava numa cela, então, na verdade, ele mentiu pra muita gente, depois foi lá o filme, reforçou essa mentira, pelo menos é um filme bom, né? Sabe o que eu penso? Esse cara, ele é mais incrível ainda com essa história. Sim. Porque isso significa que ele conseguiu enganar as pessoas de novo com esse papinho. Fizeram um filme achando que ele tava falando a verdade. E, cara, esse cara é brabo, velho. Esse cara é muito bom. Aliás, de passar a perna em geral, tem a história VIP aqui do Brasil, que é mais legal ainda, tá? Porque de fato as coisas aconteceram. Isso pra daqui 10 anos alguém falar que é tudo mentira, né? No fim da lista, temos um roubo, afinal é Canal Piuí e se a gente não rouba, não funciona, entendeu? A gente é que nem o Frank Abagnale Now. A gente tem que mentir, entendeu? A gente tem que passar golpinhos. E é por isso que a gente vai falar sobre Era Uma Vez em Hollywood, filme de Quentin Tarantino que aborda uma história envolvendo diversos personagens, especialmente o ator Rick Dalton e o seu dublê, o Cliff Booth. E esses dois estão vivendo ali em Hollywood, entendeu? O Rick Dalton é um cara que já foi um grande ator de Western Spaghetti. Ele fazia uma série Body Law. Bounty Law. You don't ever bring him in alive, now do you, Jake? When there's 3 of them and 1 of me. Ele era famosíssimo e quando você vê a imagem dele, eu sei que você vai reconhecer ele. Fato é que ele era um grande ator, um cara reconhecido, mas que a carreira começou a dar aquela degringolada, ele não faz mais tanto sucesso assim, e até parece a história de algum ator real de Hollywood daquela época. Mas não é, tá? Pode ter sido inspirado em vários atores, só que o Rick Dalton foi inventado pro filme. In this town, I can all change like that. Hey! You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. Agora, o que não foi inventado pro filme e que faz com que ele seja baseado numa história real é o caso de Sharon Tate. Isso porque essa promissora atriz acaba cruzando os caminhos com os nossos personagens e a gente vai acompanhar ela e também Charles Manson, o cidadão que na vida real foi responsável aí por montar um grande culto e tirar a vida de Sharon Tate. Now what do you think about Sharon Tate and her unborn baby? What did I think about it? Yeah. It's not my world. I don't live in that world. Isso é o que aconteceu na vida real. Agora, aqui em Era Uma Vez em Hollywood, eles tomam uma licença poética para dizer que na noite em que o culto de Manson chegou lá para fazer o rolê, estava uma pedra no sapato da galera. Isso mesmo. Rick Dalton, Cliff Booth e seu cachorro. Na vida real, como a gente sabe, Sharon Tate acabou morrendo, um dos casos mais trágicos da história aí de mortes envolvendo grandes atores e atrizes do cinema. Que ela tava grávida, né? Cara, é uma história sinistra, todo mundo já conhece, se não conhece, vale a pena pesquisar, mas fato é que no filme rola o contrário. Aqui a galera, os nossos heróis, conseguem acabar com Charles Manson e com o culto dele, e assim Sharon Tate termina o filme vivíssima. A gente vai viver! Cara, esse final é maravilhoso. Cada vez que eu assisto esse filme, ele melhora pra mim. E a violência aqui no final, ela é muito catártica, né? Porque tu quer se vingar, entendeu? Porque tu sabe da história real e tu sabe que o que aconteceu não tem o que mudar, né? Aconteceu. Mas na ficção, o cara consegue inventar uma história que seria muito mais legal, entendeu? Essa daqui não é a primeira vez que o Tarantino brinca com esses fatos da nossa história, né? Lá em Bastardos Inglórios ele faz a mesma coisa. Mas Bastardos Inglórios é um filme que tem violência ao longo de toda a rodagem. Já esse daqui, ele vai se construindo, e é aqui no final que realmente acontece um momento apoteótico e é muito bom quando vem, cara. Que filme maravilhoso que fica melhor cada vez que a gente assiste. Cara, a cena que o Cliff Booth, lá o Brad Pitt joga uma lata na cabeça da mina é muito foda, mano. Então é isso, pessoal. Façam uma boa ação aí na sua vida real. Melhore a nossa, deixando um like no vídeo. E não se esqueça de conferir os links que estão aqui na descrição, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que está no YouTube e no Spotify.